Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula eu vou corrigir aquelas atividades que eu deixei no livro para vocês fazerem, referente ao livro. São as páginas 216, 217, 222 a 225. Começando pelas páginas 216 e 217. Número 1, interprete a tabela. Essa tabela está mostrando para a gente a produção de ouro em quilogramas durante o século XVIII. Está mostrando por décadas, né? A gente, analisando a tabela, a gente consegue perceber quais foram as décadas que teve uma produção maior. De 1735 até 1744, foi o período onde a produção de ouro estava no auge. A partir de 1744, a extração de ouro ela começa a diminuir. Observem, vai diminuindo gradualmente, gradativamente, até o último ano, 1799. Percebam que a extração ela começa baixa. A gente tem que lembrar o contexto histórico, estão chegando várias pessoas nesta região, muitos migrantes estão sendo atraídos para essa região, né? Para a região das minas, com o sonho do enriquecimento. Então, a produção ela vai aumentar. Mas, em função dessa extração rápida e volumosa, em um determinado momento, a extração ela vai diminuir. O ouro disponível vai diminuir também. As minas elas vão se esgotar. Aí vai levar à redução da extração de ouro. Letra A. Em que período houve a menor produção de ouro em Minas Gerais durante o século XVIII? Qual foi a quantidade produzida? Analisando aqui, o período foi de 1700 a 1705. 1.470 quilogramas, né? Letra B. Em que período houve a maior produção de ouro em Minas Gerais durante o século XVIII? Qual foi a quantidade produzida? Em que período houve a maior produção? A maior produção aconteceu de 1735 a 1739, 10.637 quilogramas. Número 2. Observe a imagem e troque ideias com os colegas e a professora. Nessa representação, o cidadão recebe de volta o ouro quintado pela casa de fundição no século XVIII. O seu ouro pesou 1 quilo. Observem, aqui, gente, já está mostrando que a coroa portuguesa já fazia, né, a dedução do imposto que ela cobrava, que era o quinto. Porque o cidadão acima encontrou 1 quilo de ouro e só recebeu 800 gramas de volta? Durante boa parte do século XVIII, 1/5 de todo o ouro encontrado pertencia à coroa portuguesa. Foi inclusive por isso que a coroa portuguesa instaurou as casas de fundição, que é para evitar o contrabando do ouro, para evitar o contrabando dessa preciosidade que tinha muito valor para a coroa portuguesa, né? E essas casas de fundição, vocês precisam lembrar que foi motivo de revoltas em Vila Rica, atual Ouro Preto, que foi a revolta de Filipe dos Santos, em função da cobrança do imposto quinto e em função da instalação das casas de fundição. Número 1. Os textos a seguir estão... Gente, essa página 219 eu não cheguei a colocar para vocês fazerem, mas façam e acompanhem a correção, tá? Os textos a seguir estão sem título. Escolha um dos títulos abaixo e complete o que se pede. Títulos são a forma republicana de governo, a forma de governo monárquica. Nas monarquias, a autoridade mais importante é o rei, que não é eleito pela população. Quando assume o trono, um rei normalmente governa até a sua morte, ocasião em que o cargo é ocupado por seu filho mais velho. Portanto, o poder pertence à família real. Nós estamos falando da forma de governo monárquico, né? É a forma de governo que vai predominar no Brasil, né, no território brasileiro, de 1822 até 1889.
Lembrando que em 1822 é quando o Brasil ele torna-se independente de Portugal. Ele deixa de ser uma colônia. Lembra, gente, colônia é um território que é administrado por outro país. O Brasil foi colônia de Portugal de 1530, né, aproximadamente, até 1822. Aí vocês me perguntam, tá, professora, de 1530 e de 1500, que foi quando o Pedro Álvares Cabral chegou? De 1500 até 1530, gente, é o período pré-colonial, tá bem? De mais ou menos 1530 até 1822 é o período colonial, Brasil colônia. De 1822 até 1889 é o Brasil imperial ou Brasil monárquico. De 1889 até atualmente é o regime republicano presidencialista. Numa república, os cargos públicos não pertencem a uma família nobre. Os governantes são considerados representantes da população, que os autoriza a governar por meio do voto. Num governo republicano, os governantes exercem um poder por um período determinado e os cargos não são hereditários, ou seja, não passam dos pais para os filhos, como acontece na forma de governo monárquico. Então, a gente está falando da forma republicana de governo, que os governantes eles são eleitos pelo povo. É o povo que escolhe quem vai representá-los. Número 2. Qual era a forma de governo que os inconfidentes pretendiam implantar em Minas Gerais? Eles queriam um governo republicano, né? A forma de governo republicana, baseado, claro, nos moldes dos Estados Unidos, tá bom, gente? Que os inconfidentes queriam. 3. Os inconfidentes pretendiam tornar Minas Gerais independente de Portugal? Copie uma frase do texto que comprova sua resposta. Sim, a Inconfidência Mineira, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana tinham caráter emancipacionista, tinha caráter emancipatório, separatista, queria a independência em relação a Portugal, queriam se tornar livres, ter autonomia sobre o seu governo, sobre a sua administração, inclusive. Sim, com o sucesso deste movimento, um grupo de pessoas deveria assumir o poder e tornar Minas uma república independente de Portugal. Este é um trecho do texto que nós copiamos. 4. O plano dos Inconfidentes alcançou o sucesso esperado? Justifique. Não alcançou. Antes do plano ser posto em prática, ser colocado em prática, o grupo foi deletado por um amigo, né, por um membro do grupo. O grupo ele foi traído e foi entregue ao governador da capitania das Minas. Aí o resultado a gente já sabe, alguns membros vão ser presos e Tiradentes vai ser condenado à forca. Página 222. De acordo com o texto, outros republicanos também lutaram. Marque X na afirmativa correta. Dada sua luta pela liberdade e independência do Brasil, o mineiro Tiradentes é um herói nacional. Existem outros republicanos, além de Tiradentes, que lutaram e foram condenados durante o período colonial brasileiro. Propostas de mudanças para os negros escravizados faziam parte do plano dos Inconfidentes. Essa questão ela está erradíssima, gente, porque os Inconfidentes, inclusive, eles eram donos de escravos, então eles não queriam a libertação dos escravos, eles não queriam a abolição da escravidão no Brasil. O tratamento mais respeitoso com os escravos era um dos pontos defendidos pelos conjurados baianos. Também não, os conjurados baianos, eles queriam a liberdade, eles queriam que os escravos fossem pessoas livres. A resposta correta vai ser: existem outros republicanos, além de Tiradentes, que lutaram e foram condenados durante o período colonial brasileiro. 2. Escreva a origem social dos participantes da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Lembra que nós conversamos que a Inconfidência Mineira, os participantes eram pessoas da alta sociedade?
eram advogados, eram pintores, eram poetas. E a conjuração baiana foi de caráter popular, eram as pessoas mais pobres, eram ex-escravos, eram mulatos, eram aquela camada mais pobre que estava sofrendo os efeitos da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Entre os inconfidentes, houve o predomínio de intelectuais, mineradores, funcionários públicos de alto escalão, que, em sua maioria, eram proprietários de escravos. Na conjuração baiana, a participação de populares, como mulatos, escravos e ex-escravos, foi muito intensa. 3. As propostas de mudanças sociais dos conjurados baianos eram mais radicais que as apresentadas pelos inconfidentes mineiros. Justifique esta afirmativa com informações retiradas do texto. Ou seja, eram mais radicais, eles queriam mais, eles queriam tornar a Bahia um país independente de Portugal, eles queriam declarar a República da Bahia. Os inconfidentes pretendiam proclamar uma república e tornar Minas Gerais independente de Portugal. Entretanto, não havia entre eles a intenção de abolir a escravidão. Os conjurados baianos incluíam entre suas propostas o fim da escravização dos negros, além, é claro, de tornar a Bahia uma república, né? Número 4. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2012, na qual os brasileiros elegeram prefeitos e vereadores para cada município do país, havia 140.646.446 brasileiros aptos a votar. Nas eleições de 2014, os brasileiros puderam escolher por meio do voto o presidente da República, governadores de estados, senadores e deputados estaduais e federais. Tendo por base os dados sobre os eleitores brasileiros em 2012 apresentados na imagem, responda. Vamos fazer uma análise da imagem, conhecendo os eleitores brasileiros. Esse símbolo aqui representa as mulheres e este símbolo representa os homens. O que a gente pode observar em relação a esses dados aqui? Que predomina o voto feminino, né? Vamos verificar quais são as perguntas. Os eleitores brasileiros, em sua maior parte, são homens ou mulheres? São mulheres, como a gente pode perceber de acordo com o gráfico. A gente consegue observar aqui também por faixa etária. Faixa etária, gente, é faixa de idade. Quantos anos, né? A gente consegue perceber que as faixas etárias que mais contribuíram com votos foram de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos e de 45 a 59 anos. Vamos observar qual será a próxima pergunta. Em qual faixa etária está concentrado o maior número de eleitores? Na faixa de 25 a 34 anos. Correto, observe. De 25 a 34 anos. De acordo com as orientações da professora, discuta com os colegas a seguinte questão e responda no caderno. Existem relações de semelhança e ou diferença entre as formas como os governantes são escolhidos no Brasil atual e durante o período colonial? Existem muitas diferenças, né? Durante o período do Brasil, do período colonial, não tinham eleições como existem atualmente. As pessoas elas não tinham o direito de escolher seus governantes, como acontece atualmente. Em geral, as relações são bastante distintas, são bastante diferentes. Vivemos em um sistema republicano, no qual o direito ao voto é estendido a todos os brasileiros. Os chefes do poder executivo, em níveis municipal, estadual ou federal, são escolhidos diretamente pela população. Gente, em nível municipal, são os prefeitos. Em nível estadual, são os governadores.
e em nível federal é o presidente do país, tá bem? 6. Leia a reportagem e troque ideias com os colegas. No caso, não é possível, né, trocar ideias, mas vamos lá. O texto está falando, gente, sobre imposto, sobre os altos impostos que são cobrados. Está falando aqui que carros e motos formaram filas quilométricas diante de postos de gasolina em 8 cidades na última terça-feira. O motivo não era nenhuma emergência ou temor de falta de combustível. Não era também promoção comercial, e sim uma extraordinária manifestação de protesto. Alguns postos venderam gasolina a R$ 1,18 o litro, com um desconto de 53%. O preço do litro está girando em torno de R$ 2,49. Como parte de um movimento organizado por entidades que buscam conscientizar as pessoas sobre os impostos absurdamente altos que pagam, não só para abastecer os seus carros, mas em qualquer compra. Lembrando, essa reportagem aqui, gente, foi uma matéria publicada em 2010, tá bem? Então, é uma reportagem bem antiga. Hoje, o preço da gasolina está muito mais alto e bem diferente do que está aparecendo aqui na reportagem, tá? Esse dado aqui, em relação à data da reportagem, a gente não pode deixar de prestar atenção. Essa reportagem aqui, gente, nós temos que lembrar em relação à Companhia de Comércio no Maranhão, né? Que chegou a estabelecer um monopólio na região e cobrando preços absurdos dos colonos. Letra A. Em que ano foi escrito o trecho da reportagem acima? Vejam, a matéria ela foi publicada em 30 de maio de 2010. Por que os postos de gasolina estavam vendendo o combustível tão abaixo do preço? Como nós vimos, foi uma forma de protesto em relação à alta carga tributária, né, que é cobrada, em relação aos altos impostos cobrados, para mostrar aos consumidores o tanto de imposto que se paga em um produto como a gasolina. Algumas entidades pretendem chamar a atenção das pessoas para os impostos muito altos que pagamos não somente para abastecer os automóveis, mas em qualquer compra. De acordo com as orientações da professora, discuta com a turma essa afirmativa. Registre as ideias da turma na próxima página. Nesse caso, vocês vão deveriam ter registrado, né, as ideias de vocês sobre o que vocês entenderam desta frase. Mas eu trouxe um textinho aqui também. Todas as empresas que produzem, transportam, prestam serviços ou comercializam algum produto pagam impostos. Este valor que é pago aos cofres públicos é repassado para o preço dos produtos e serviços prestados pela empresa. O consumidor final, por sua vez, quando compra algum produto, paga o que o produto vale em si mesmo, acrescido dos impostos cobrados pelo governo. Ou seja, a gente paga muito imposto em cima de tudo que a gente compra. Até uma garrafinha de água, a gente paga muito imposto. E o problema maior disso é que este imposto arrecadado pelo governo, ele não retorna para a sociedade. Grande parte deste imposto que deveria ser investido em setores sociais como educação, saúde, transporte, acaba não retornando da maneira como deveria. O trecho da reportagem que você leu demonstra como em nossos dias existem reclamações sobre o excesso de impostos cobrados. Em outros momentos da história do Brasil, aconteceu algo semelhante? Justifique. Sim, a revolta de Felipe dos Santos e a Inconfidência Mineira são bons exemplos dessa cobrança exorbitante de impostos em outros momentos. 4. O Brasil viveu durante o período colonial uma série de movimentos nativistas e emancipacionistas. Marque X na alternativa correta. Nativistas, gente, eram regionais, era ali, colar, não movimentou todo o território e também não tinha intenção separatista, não tinha intenção emancipacionista. Emancipacionista, por sua vez, queria a independência em relação à coroa portuguesa. Os movimentos emancipacionistas foram marcados fortemente pela participação da grande massa
de escravos presentes na colônia. Não. Os movimentos emancipacionistas foram marcados pela intenção dos colonos em garantir a independência do país em relação à metrópole. Vamos ler as outras. Os movimentos nativistas contaram com uma intensa participação popular, por isso não são emancipacionistas, nada a ver, né? Os movimentos nativistas foram marcados por protestos violentos que garantiram a manutenção da escravidão indígena. Nada a ver também, a nossa questão é a segunda opção. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.